No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, segunda-feira, dia 29 de maio de 2017. Um fim de semana cheio de Corinthians e cheio de vitórias. Começando a falar pelo Campeonato Metropolitano, categorias de base de futsal, o Corinthians fez a última rodada dessa primeira fase do Campeonato Metropolitano, jogando em 4 categorias. O Sub-18 abriu a rodada, vencendo o Sorocaba por 2-1. O Sub-16 repetiu o placar do Sub-18 e venceu também por 2-1. O Sub-14 foi derrotado por 4-1, também contra o Sorocaba. E na última partida dessa tarde, de sábado, com muito futsal no ginásio Flamir Marques, o Sub-12 venceu o Sorocaba por 2-1 também. Então, excelentes resultados do futsal no sábado, que encerra essa primeira fase do Campeonato Metropolitano de base. E a gente aguarda já sair a tabela dessa próxima fase, já é uma fase decisiva. E assim que tiver as primeiras partidas do Corinthians, a gente vai estar informando aqui no Voz Mosqueteira. O futsal feminino também entrou em quadra no sábado em Jacareí e venceu a equipe de Jacareí por 7-3. Grande resultado das meninas do futsal, que tem, lembrando sempre, o Corinthians tem a parceria com a Academia Tiger, que nos representa no futsal feminino. No sábado à noite, quem entrou em quadra foi a equipe principal do Corinthians pela Liga Nacional contra o Concórdia, lá em Concórdia. Um excelente resultado. O Corinthians venceu por 1-0, o gol do Garrinchinha, e uma excepcional partida do nosso goleiraço Guita. Guita fechou o gol, fez excelentes defesas e garantiu o resultado, e principalmente os 3 pontos. Mais uma vitória do futsal fora de casa, importante para que a gente vá acumulando pontos nessa fase classificatória da Liga Nacional, para estar chegando sempre à frente e garantindo sempre nas próximas fases os jogos de volta no Parque São Jorge. Então, mais uma vitória do futsal corintiano nessa 5ª rodada da Liga Nacional, e a gente vai seguindo agora com a Liga Paulista, falando do time principal, que voltou ontem à noite para São Paulo, mas já entra em quadra amanhã às 19h30 no ginásio Flamir Marques contra o time do Dracena. Mas esse já é para a Liga Paulista de Futsal. Então, a gente já tem outro compromisso com o time principal de futsal do Corinthians amanhã, a partir das 19h30 no Flamir Marques. Só lembrando, o Sub-20 jogará na quinta-feira, a partir das 20 horas, no ginásio da Ponte Grande contra o Guarulhense. No site da Federação Paulista, até pouco tempo atrás, até algumas horas, estava informando que essa partida seria amanhã. Mas essa partida será realizada na quinta-feira, às 20 horas, no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos. O futebol feminino também entrou em campo ontem, jogando pelo Campeonato Paulista, e venceu por 22-0. Uma grande vitória do futebol feminino, lá na Arena Barueri, fazendo 22 gols. Então, o futebol feminino também muito bem representado, e lembrando que o futebol feminino vem jogando 2 competições ao mesmo tempo, tanto o Campeonato Paulista como o Brasileiro. Então as meninas estão aí jogando muito bem, lembrando que elas venceram no meio da semana e venceram novamente ontem, na Arena Barueri, e a gente está sendo muito bem representado pelo Corinthians Audax, no futebol feminino. E o futebol americano também venceu nesse domingo. O Corinthians Steamrollers venceu por 20
a 14 sobre o São Paulo Storms pela Liga Futebol Americano, Liga Paulista, né? Liga de São Paulo, e garantiu a classificação para a próxima fase, para a semifinal. Então o Corinthians também venceu no futebol americano. Pelo Campeonato Brasileiro, terceira rodada, o Corinthians venceu o Atlético Goianiense por 1-0, gol do Rodriguinho, jogando praticamente em casa. Ontem a gente presenciou um público excelente por parte da torcida do Corinthians, fez o Corinthians se sentir em casa. Essa vitória fora de casa, esses 3 pontos adquiridos nessa partida fora de casa, é excelente nesse início de campeonato. Jogamos contra um adversário que já está no desespero do rebaixamento. De certa forma, já foram 3 jogos, nenhum ponto, então já entra nesse desespero. E o Corinthians jogou e administrou bem a partida, mostrando, né, ainda a falha da conclusão. A gente poderia ter feito mais gols. Tudo bem que o importante são os 3 pontos, mas para não tomar sufoco, principalmente no final, o Cássio fez uma grande defesa. E eu acho que administrar um resultado às vezes fica difícil. Não que o Corinthians administrou, mas a grande diferença, né, do Corinthians com o Carille é que o Corinthians acaba tendo oportunidades, mas não consegue concluir. Não é um time que joga totalmente fechado. O Corinthians fez 1-0, chamou o Atlético Goianiense para tomar o ritmo da partida, para atacar, e deu espaço. O Atlético Goianiense deu espaço para o Corinthians contra-atacar, e o Corinthians não conseguiu aproveitar as oportunidades. Ontem o Cleison estreou, teve uma excelente oportunidade, acabou não aproveitando, arrematou mal, o goleiro fez a defesa, sendo que ele poderia ter tocado por Rodriguinho. Mas esse entusiasmo de estreia pode estar sendo, de certa forma, perdoado. Mas eu acho que precisa melhorar bastante o Corinthians. Cada vez mais o Campeonato Brasileiro, a gente vai ter menos oportunidades de fazer gols, e quando tem que estar anotando. O Rodriguinho fez um excelente gol no arremate, né? Um excelente arremate, um toque com assistência do Arana, e a jogada começou com o Romero. Romero tocou em profundidade o Rodriguinho, que chegou chutando de primeira e fez um excelente arremate. Mas a gente precisa melhorar, e muito, né, essa questão do arremate, da última bola, para que a gente não que tenha que ganhar de goleada, mas fica difícil você estar administrando o resultado e principalmente perdendo gols, né, como com isso vem perdendo as oportunidades que vem surgindo. Mas a expectativa é de uma melhora nesse requisito, né, de arremates, devido ao treinamento. O Carille mesmo coloca, né, que existe essa necessidade ainda do arremate, da melhora da conclusão a gol, para que a gente tenha condições. Agora, a entrada do Cleison, né, ele acabou perdendo o gol, mas é o início, está começando agora. O Cleiton entrou também, mas infelizmente mais uma vez não fez o porquê ter entrado, né? Não temos um atacante assim tão efetivo. O Casim também entrou, mas também não foi, né, aquele homem efetivo que entra para poder fazer o gol, para, né, ocupar um espaço no ataque. Infelizmente a gente está muito mal de atacantes. O Cleison é um meio atacante, não pode se dizer que é um centroavante, e o Corinthians ainda carece muito, né, de um atacante efetivo que tenha aquela faro de gol, né, como a gente sempre fala, para poder arrematar e a gente ter um pouco mais de tranquilidade nas vitórias, não deixar sobrecarregar tanto a defesa. Ontem o Pedro Henrique entrou no lugar do Balbuena, jogou bem, a defesa jogou bem, teve algumas falhas de marcação, mas normais dentro da partida, né? E o Cássio
também foi importante, né, dessa vitória por 1-0. E agora a importância do Voz Mosqueteira, que é a participação dos nossos companheiros de rádio, de Corinthians, né, principalmente. Começando com o Neto Gabiru, que mandou seu áudio falando sobre a partida, mas também do reflexo dessa vitória nas redes sociais. Não é mesmo, Neto Gabiru? Fala aí o que você achou de tudo isso. Boa tarde, Domingos. Boa tarde, amigos da nossa Rádio Coringão, no programa Voz Mosqueteira. Domingos, eu vi ontem nas redes sociais muita gente comemorando, siga o líder, não vejo ninguém à minha frente, essas coisas assim. Eu já vou falar, dar o verbo, né? Soltar o verbo. Eu sou contra esse tipo de posicionamento, porque eu acho que isso zica demais qualquer time. Vamos acabar com o oba-oba. Estamos na terceira rodada. O time é bem estruturado, é muito bem treinado. Qualquer outro time para tentar ganhar da gente nesse campeonato vai ter que suar sangue. Mas quero lembrar, traçar um paralelo, apesar dos times serem totalmente diferentes. Em 2007 o Corinthians também era líder na terceira rodada. E a gente sabe como que foi que acabou aquele campeonato. Então, eu não digo que a gente tem possibilidade de queda esse ano. Não, longe disso. Eu acho que a gente tem time para estar disputando lá em cima. Mas precisa qualificar mais o elenco. Precisa de reservas para o Rodriguinho, quando vai para a seleção. Reserva para o Jadson, que não anda rendendo o que a gente espera dele. Reserva para o Fagner, que também está indo para a seleção. Um reserva para o Arana, que não tem reserva, né? O Moisés, pelo amor de Deus. A gente precisa de um reserva para o Jô, que apesar de estar correspondendo, ele precisa de um outro cara para quando ele se machucar, ou ser suspenso, ou quem sabe futuramente voltar à seleção também. Então a gente tem um time estruturado, um time que tem uma defesa extremamente sólida, mas que a gente precisa qualificar um pouco mais o nosso elenco, trazer gente que não faça sombra, mas que seja também um apoio para o restante do elenco, para o restante do time. Saiu uma peça, entrou a outra, e a gente não perder a pegada que a gente tem nos jogos. Estamos bem, tem mais 35. Eu acho que se a gente conseguir se manter nessa mistura, né, entre os 5, de primeiro a 5, e ficar ali batalhando para não perder ponto e conseguir chegar numa posição boa até metade do campeonato, aí a gente tem um quadro que a gente pode avaliar melhor e talvez aí sim sonhar com um título. E vai Corinthians. Obrigado, Neto Gabiru. Obrigado pelas suas informações, suas opiniões. Realmente essa questão do ser líder, né, o pessoal já coloca. A gente tem que entender não só o torcedor, mas antes de mais nada o ser humano. O ser humano, ele quer se autoafirmar no sentido de que escolheu bem o seu time, né? Então quando o torcedor vê o seu time líder, então ele quer se autoafirmar nesse sentido de falar, olha, eu escolhi o time que está em primeiro, né? Então é uma autoafirmação. A gente tem que partir desse princípio, né, de análise, até para entender o que está acontecendo nas redes sociais, né? Só que o que a gente tem que colocar para os nossos ouvintes, para os corintianos, que a gente não escolhe o Corinthians, não. É o Corinthians que nos escolhe. Nós somos os escolhidos, né? O corintiano é escolhido para ser corintiano. E ser corintiano é diferente disso. Uma brincadeira, uma gozação. Às vezes você tem um amigo que você quer tirar uma onda. Isso aí tudo é aceitável, né? Brincadeira. Isso é o futebol, né? O esporte em si, a única razão do esporte é a emoção. Então, às vezes, uma brincadeira, tudo bem, mas a gente tem que, né, ter o pé no chão, realmente, muitas vezes, porque isso pode ser de início do campeonato. A gente torce para que o Corinthians continue líder até o final, claro. É assim que a gente quer ver o Corinthians, mas o campeonato é longo, difícil, oscilante, né? Exige muito do time, do elenco,
né? E às vezes não dá certo. Você citou 2007, mas é difícil fazer uma comparação, né? A gente não tem um elenco hoje limitado, e a gente sabe o que é pior, não é só o elenco limitado, mas a condição financeira do clube, que eu acho que aí sim é uma coisa mais preocupante. Como você colocou, precisa ter alguns jogadores para repor, né? O caso do Arana, que não tem reserva, e o contrato do Moisés foi renovado. Isso para mim é um absurdo, né? O Jô precisa de um reserva, né? Você fala, mas eu acho que o Corinthians não precisa de um reserva, ele precisa de um atacante. Se você juntar o Cleiton, o Casim, não dá dá meio. Eles estão fazendo número no Corinthians. Infelizmente, essas duas contratações, para mim, foi um desperdício, já que tá tão difícil o dinheiro, né? O dinheiro não tá difícil, então como desperdiçar dinheiro dessa maneira? Né? Então esse é o risco. Então o jogo precisa de um reserva, né? Pode ser, mas eu acho que o Corinthians ainda, antes disso tudo, precisa de um jogador que venha ser um atacante efetivo, não um reserva do jogo. Que o jogo também, se a gente for ver, ele não vai suportar os 38 jogos seguidos, né? Não, é mais pela questão física, inclusive. Então, precisa muita coisa melhorar. O Corinthians precisa, mas tudo depende muito da questão financeira. E a gente sabe, a gente vem informando. A gente, olha, Neto Gabiru, você que acompanha os programas da Rádio Coringão há muito tempo. 2012, 2013, a gente no programa já Debatimão, não apenas Corinthians, falava sobre essa questão financeira. Tá bom, tá entrando dinheiro, tá, mas a tendência é o dinheiro sumir do futebol, como sumiu da economia. Então existia já uma expectativa negativa nesse sentido, né? Então, quer dizer, o que foi feito para se preparar para isso? Nada. Simplesmente foi gastando. Tem dinheiro, tem a fonte, vai gastando. A fonte fechou, e aí? Como é que faz, né? Então, o clube acaba ficando muito vulnerável, porque depende muito dessa questão financeira, né? Hoje, para você ter jogadores de qualidade, você tem que ter dinheiro. Agora, o que não pode é arriscar. Tudo bem, você tem que arriscar um jogador para trazer, para tentar fazer com que ele dê resultado, né? Como a gente viu vários jogadores assim. Mas tem jogador que você percebe que vem e não tem expectativa de dar um resultado positivo. Então, por que você tem um departamento que cuida justamente de observação, observar jogadores? Tem pessoas que ganham para isso, né? Então, isso tudo tem que ser visto, né? Porque o momento, né, da economia do país, isso reflete no Corinthians, está muito delicado, né? E você arriscar e trazer um jogador que não tenha condições de não vou falar nem ser titular, mas fazer alguma coisa no elenco, não adianta. Trazer um jogador para fazer número, não compensa. Então pega a molecada, como tem feito. Pega a sua molecada. Obrigado, Neto Gabiru, pela sua participação. Participe sempre aí, que a gente fica engrandecido com a sua participação. Obrigado, Neto Gabiru. E agora vamos ouvir a participação do Marcel lá da Fiel Texas também. Acompanhou o Coringão ontem. E como é que ele, né, sentiu essa partida? Qual a sua opinião, Marcel? Fala aí. Salve, Domingo, salve, rapaziada. É um pouco tarde, mas vamos lá. Rapaz, assisti o jogo ontem e gostei, viu, cara? Acho que o Corinthians era caminho certo, cara. Tá ali pra matar o jogo bem antes, né? Faltou caprichar um pouco aí lá na frente, um pouquinho, pra gente não passar um pouco de sufoco, né? Porque 1-0 é sempre perigoso e tal, né? Uma bola na área, aquelas coisas todas, pode prejudicar, né? Um empate no final seria injusto. Mas graças a Deus o Corinthians saiu com 3 pontos. É isso aí, aos pouquinhos a gente chega lá. Gostei do jogador novo lá, do Cleison, né? Que veio da Ponte. Apesar de ter errado o gol, mas ele se apresentou bem pro jogo, eu acho. Querendo mostrar serviço, participar dos jogos, né? Do jogo.
Agora aquele Cleiton não dá não, ele é muito fraco, velho. Não sei porque o Carille insiste com ele, cara. E ele tá tendo muita chance. Eu teria dado chance de novo pro Marquinhos Gabriel, já que ele entrou bem contra o Vitória. Sei lá, um pouco de moral pra ele, uma sequência, entrando aos pouquinhos assim, entendeu? Eu acho ele um bom jogador e tal, apesar da torcida pegar no pé dele e tal, apesar que por motivo justo, né? Ele não mostrou um bom futebol até agora, mas eu acho que daria pra assistir um pouco com ele. Mas beleza, acho que a sequência agora é difícil, né? Tem o Santos, Vasco, São Paulo. Se Deus quiser, se a gente conseguir aí uma pontuação boa nesses 3 jogos aí, o Coringão vai continuar firme e forte na liderança. O importante é ficar no meio lá em cima agora, pra reta final a gente dar, né, disputar o título. Vai Corinthians, grande abraço pra todo mundo aí, valeu, um abraço. Obrigado, Marcel, pela sua participação, pelos seus comentários. O Corinthians realmente está jogando pelo resultado. Os 3 pontos é essencial, né? Desde que a gente acerte o time daqui para frente, claro. A gente não pode ficar achando que vai conseguir em todas as partidas acontecer o que aconteceu principalmente esses 2 últimos jogos, né? Fazer 1-0 e segurar o resultado. A gente tem que estar melhorando e tendo um pouco mais de volume de jogo, né, e aproveitar as oportunidades. Só a gente está repetindo, já estou sendo até repetitivo, né, Marcelo? A gente está muito mal no arremate. Mas você tocou um ponto importante, acho que não vi ninguém comentando sobre essa questão, né, do Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel deveria ter entrado realmente, né? Dado uma chance para ele a mais, porque o que a gente percebeu no jogo contra o Vitória, o Marquinhos Gabriel, ele entrou e ele tá diferente fisicamente, parece que ele tá um pouco mais enxuto, né? Eu comentei isso a semana passada, e eu acho que tem que dar uma sequência também. Não adianta a gente exigir dele uma situação que também não dá agora a oportunidade. A gente tem que dar, porque ele é um jogador habilidoso, e isso que tá faltando pro Corinthians. O Corinthians tem um conjunto muito bom, né? Todo mundo correndo, se esforçando um pelo outro, né? Como o Corinthians tem que ser. Nosso time é um time mosqueteiro. Agora, precisa ter peças individuais de qualidade, justamente para quê? No momento de um passe, o passe é individual, um jogador que vai fazer um passe ou fazer um arremate. Você tá cara a cara com o gol, ele não pode contar com um grupo, é ele e o gol, né? Então é isso que falta pro Corinthians, e o Marquinhos Gabriel, ele pode dar essa melhoria na questão de arremate, de passe, né? Então, ele estando bem fisicamente, entrando no ritmo acelerado que é o Corinthians, porque ele oscila muito também, né, nesse sentido. Às vezes ele some na partida, aparece, e às vezes, e hoje o futebol exige 90 minutos de correria, né? Então poderia dar uma chance para entrar no segundo tempo, como foi, até para segurar um pouco mais a bola, porque o Cleiton, Marcelo, imagina um narrador, hein? É difícil, né? Cleiton, Casim, eu não sei não, hein? Se esse Cleiton aí não der certo, aí a gente pode pôr dentro de um balaio também os 3 aí e pôr no rio para ir embora, né? O Cleiton, infelizmente, mostrou porque veio. O Casim também é muito marqueteiro, mas dentro de campo, sei lá, né? Então é isso aí, Marcelo. A gente tá aguardando aí a sequência, vai pegar uns times aí difíceis agora, mas a gente tem que ver o seguinte: se a gente pega um time que busca o futebol, que busca o jogo, né? Busca a vitória, o Corinthians fica um pouco mais fácil pra gente jogar no contra-ataque, né? Então a gente tem se dado muito bem nesse sentido, né? O Corinthians, ele joga melhor contra times que buscam resultado. Então, de certa forma, jogar contra esses 3 próximos adversários, supostamente os 3 vão querer o resultado, né? Dá uma abertura um pouco mais pro Corinthians contra-atacar, e o Corinthians tem se dado bem nesse sentido. Se defende bem, né? E contra-ataca também bem. Agora, finalização, hein? Opa, meu Deus do céu, eu só falo nisso, né? Mas é isso aí, Marcelo.
Muito obrigado pela sua participação aí. Um abraço a todos da Fiel Texas, né? Muito obrigado e participe sempre aí. Obrigado, Marcel. Agora, dando continuidade na Fiel Texas, vamos ouvir o Davi, né? O Davi que está em São Francisco, na Califórnia, mas pertence à Fiel Texas. Fala aí, Davi, como é que você viu a partida de ontem? Olá, voz mosqueteira. Olá a todos. Davi aqui de São Francisco, na Califórnia. Neto Gabriel, eu tô mais contigo aí, cara. Viu o que o Marcelo falou aí, acho que também o Cleiton entrou bem também. E o Cleiton também acho que vai ser difícil confiar muito nele. Mas eu acho que o Corinthians precisa realmente formar para um longo do campeonato. O time do Corinthians não está muito pronto, não. Eu acho que a gente tem 4 jogadores de seleção, né? Os dois do Brasil e os 2 do Paraguai. E a gente não tem muitos. Talvez o Cleison pro lugar do Romero, pode ser. Mas os outros jogadores, considerando o Arana, que é jogador de seleção também, eu nem acho o Moisés tão ruim assim como o pessoal fala, mas eu acho que eles têm muito poucos jogadores para matar o jogo. Isso era um jogo para matar ontem. Se eles tivessem algum jogador de banco melhor ali, seria boa. A gente vai ter contusões, enfim, eu não sei. Eu acho que o Corinthians está com um time titular bom, que vai brigar por cima, mas o elenco do Corinthians não é para brigar por cima, não. Acho que o elenco do Corinthians precisa ser reformulado. Reformulado não, precisa ser adicionar alguns jogadores. Tá em tempo ainda, o campeonato mal começou, são só 3 rodadas. Mas acho que está na hora de trazer mais um meia aí, que eu acho que o Marcelo falou. O Gabriel falou, a gente tem que trazer mais alguns jogadores aí, viu? Porque se a gente olhar para o nosso banco, talvez no meio campo ali, segundo volante a gente tá bem, mas em meia e de atacante acho que falta. E mais um zagueiro também. Porque por causa de cartões, enfim, seleção, tudo mais. Mas enfim, vamos ver, a gente também sem dinheiro, né? Então, vamos que vamos. Vai Corinthians. Um abraço, tchau. Muito obrigado, Davi, pela sua participação. A gente precisa realmente ter reforços, né? Porque precisa. Agora, o Moisés, para mim, não joga bem, viu? Você tá defendendo aí o Moisés. Olha, às vezes que ele entrou, difícil, né? O Corinthians tem alguns jogadores encostados aí, né? Tá tentando negociar, mas tá difícil, hein? Tem jogadores aí que ninguém quer, hein? E só de volante tem 3 volantes para vender. Tem que botar lá no desmanche para vender tanto volante que o Corinthians tem encostado, né? 2 volantes. Porque se a gente for ver o quem aí está encostado, né? Por exemplo, o Christian, né? Que segundo uma entrevista que ele fez aí, participação no programa, ele falou que tá 100% em forma, 100% fisicamente, sem contusão, corre os 90 minutos, tá bem tecnicamente, mas ninguém quer, né? E nem o Corinthians também não tem aproveitado o Christian, né? Mendonça, outro jogador aí também, que talvez tenha uma proposta aí no time da Bolívia lá, mas meio difícil, né? Chegar e levar, né? E a gente tem também o Marcial, né? O Marcial também que não tem sido aproveitado, não sei. Às vezes que ele entrou, pelo menos demonstrou um pouco mais de vontade. Eu não sei se é uma questão de disciplina, né? O que é que acontece. Paulo Roberto achou meio fraquinho, hein? Para até como reserva tudo bem, mas né, a gente precisa melhorar, arrumar um meia, como você falou, Davi. Que a gente pode perder até o Rodriguinho aí, na janela da Europa, né? A gente pode perder o Rodriguinho, a gente pode perder o Arana. E esse é meu maior receio, é justamente o Arana, né? Porque eu não confio muito no Moisés, não. Ele ficou com o Moisés, mas o Romão foi emprestado, né? O Romão que veio da base. Então acho que é difícil. O Balbuena saindo para a seleção. Tem o Pedro Henrique, que tem jogado bem também. O ponto principal da nossa defesa
é o Pablo, né? O Pablo joga muito bem, tanto com o Pedro Henrique como com o Balbuena, né? Então é importante a gente ressaltar essas peças de reposição, sim, Davi, porque o campeonato é longo e necessita, para você manter uma regularidade no campeonato, você tem que ter um time, né, um elenco razoável. Mas apesar de tudo, Davi, a gente tem o principal, que é a união. O grupo é unido, né? Então, de certa forma, esse é nosso maior trunfo, essa união do grupo, que vem desde o Campeonato Paulista, né? Porque você pode ter um time milionário, né, um time de craques, mas se não tiver uma união, não adianta nada, né? E a gente vê já no Corinthians isso. É um time limitado tecnicamente, muitas vezes até de números de jogadores para repor, mas é um time que pelo menos tem, né, essa união do grupo, e isso sim, né, é fundamental para que a gente mantenha uma regularidade. É isso que a gente está vendo. O Corinthians só está conseguindo manter essa regularidade, a conquista do Campeonato Paulista, a liderança, né, pelo menos até agora, do Campeonato Brasileiro. À noite tem um jogo da Chapecoense. O Corinthians mantém tudo isso devido ao conjunto, o respeito ao Carille, a comissão técnica, ao Loss também. A gente não pode, eu até prefiro falar que o Corinthians tem 2 técnicos, tanto o Carille como o Loss, os dois, né, os jogadores respeitam muito, né? Mas vamos ver, né, depende muito da questão financeira para ter uma contratação. E não adianta ser uma contratação para correr risco, né? A gente tem que ter uma contratar um jogador justamente para isso. Agora, se não puder contratar, tenta aproveitar quem tem, né? O Marquinhos Gabriel, como citou o Marcel, né? Ou também trazer alguém, né? Um outro jogador da base, o Carlinhos. A gente está aguardando o Carlinhos. Eu tô aguardando o Carlinhos subir pro time principal aí, para poder ser o matador do time. Para que a gente tenha essa referência de atacante. O Carlinhos é muito bom, é muito novo, né? Talvez ele ainda não tenha um preparo emocional para enfrentar um time principal, né? Mas eu acho que ele é um excelente jogador e tem tudo para dar certo, sim. No momento certo vai ser lançado e a gente vai ver com muita satisfação ele em campo. Beleza? Muito obrigado, Davi, pela sua participação aí. Mande sempre sua participação, que é essencial. Lembrando a todos que a partir das 20h10 tem o Debate Mão. O Corinthians debatido por corintianos aqui na Rádio Coringão. Participem pelo Twitter, mandando suas mensagens, que é o @Rádio Coringão. Esse é nosso Twitter oficial. Voz Mosqueteira fica por aqui, lembrando a todos que amanhã a gente volta com mais um Voz Mosqueteira, falando sobre a saga de 77. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!